Meus amigos advogados, advogadas, estudantes de direito, todos que me seguem por este canal, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Super prazer falar com vocês mais uma vez. E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre um tema que tem me incomodado demais, que é basicamente essa história da concorrência ou da polarização, ou melhor dizendo, o egocentrismo do advogado. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é partindo especificamente desses polos, né? Parece que hoje tudo é polarizado e a advocacia não é diferente. De um lado, nós temos advogados que vociferam a respeito de honorários aviltados, sobre o quanto são mal remunerados, o quanto a concorrência é nociva para o negócio. E de um outro lado, nós temos advogados que vendem por aí uma advocacia com nichos em que não há concorrência, em que você cobra os honorários que quiser, em que você torna ou fica milionário de forma rápida e indolor. E, portanto, eu vou falar um pouquinho e explicar qual é a minha opinião efetivamente a respeito disso. Então eu vou começar falando dessa ideia da concorrência. É claro que em um mercado desenvolvido, a concorrência é uma coisa boa. E, portanto, ao contrário do que nós fomos ensinados, a concorrência faz total sentido. Eu não sei você, mas eu adoro andar de Uber. Eu acho muito melhor andar de Uber do que de táxi. E isso só foi possível por conta da quebra ou da disrupção do controle efetivo. Nós poderíamos até ir mais longe com relação à regulamentação ou não da profissão de advogado, mas eu vou me ater hoje a falar especificamente da conversa, que é a seguinte. Olha, se temos 1,5 milhão, 2 milhões de advogados, isso é uma coisa ruim, porque se nós temos muitos advogados, a tendência é que, com o aumento da oferta de serviços jurídicos, o preço inevitavelmente caia. Bom, essa é uma perspectiva relativamente verdadeira. E por que eu digo que é relativamente verdadeira? E lembrando que aqui os vídeos não tem corte, a gente grava do início ao fim, é como se a gente estivesse conversando aí no seu escritório, tomando um café, e é assim que a gente gosta. Bom, então, pensa só o seguinte, por que esse copo é meio cheio? É que quando a gente fala disso, nós estamos olhando para a nossa perspectiva. Nós estamos atendendo aos nossos interesses. E, na verdade, nós somos resolvedores de problemas de terceiros. Assim como grande parte dos serviços que são prestados, a advocacia tem uma finalidade específica que, além da constitucional, que é manter, e fazer não ipsis literis, com que a justiça funcione ou que ela faça aquilo que precisa ser feito, nós temos uma função de prestar serviços ao jurisdicionado, ao cliente que tem um problema previdenciário, à empresa que tem um problema societário ou de contencioso. E a gente se esquece, na maioria das vezes, que na verdade o foco é o problema e não somos nós. Eu poderia criar um neologismo aqui e dizer que é um advocentrismo, A gente acha que nós somos o centro do universo e, na verdade, o foco do nosso escritório e dos nossos serviços é o cliente. Para ser mais específico, o problema do cliente. Então, o que eu quero dizer, e principalmente aos amigos que reclamam do aviltamento de honorários, não querendo ser cavaleiro do apocalipse, mas a coisa vai piorar. Por quê? Porque quanto mais tecnologia a gente emprega no processo, há uma tendência deflacionária da história. E o que eu quero dizer com isso é porque, vejam vocês, se coloquem no lugar das pessoas que contratam os seus serviços, hipoteticamente. Se você tem dois serviços, e os dois serviços têm a mesma qualidade, fazem exatamente a mesma coisa, por que é que eu vou pagar mais por um serviço e menos por outro? Por que é que, sendo os serviços exatamente a mesma coisa, eu vou pagar mais por esse serviço? Eu quero pagar menos. Essa é a lógica inevitável do mundo. Seria louco você dizer que você quer pagar mais pelo simples fato de pagar mais. E aí vocês dirão,
Heitor, mas os serviços não são a mesma coisa. O outro advogado que cobra X dividido por 2 presta um serviço de pior qualidade. E eu concordo que isso pode acontecer. Mas se você não conseguiu demonstrar para o seu cliente a diferença do valor e não do preço, a responsabilidade ela é sua e não do cliente. E para não parecer que eu estou apontando o dedo, muitas vezes a gente aqui no escritório passa por isso, mesmo implementando e mesmo diuturnamente tentando elaborar um fluxo, uma experiência do cliente que consiga mostrar toda a capacidade técnica e o valor de tudo aquilo que a gente entrega. Né? Eu poderia começar dizendo o seguinte: meu serviço é mais caro simplesmente pelo fato de eu responder seu WhatsApp ou de eu atender sua ligação. Porque eu não sei vocês como é aí no escritório, mas grande parte dos clientes que vêm até aqui reclamam que o advogado não atende, o advogado sumiu, não responde e-mail, não responde ligação, enfim. Então, a primeira coisa que eu quero quebrar como paradigma é da concorrência ruim. Ah, terão 2 milhões de advogados. Gente, é isso. Isso está dado. A OAB precisa fazer alguma coisa para que os honorários não sejam aviltados. Gente, esquece esse negócio. O foco somos nós e os nossos clientes. Como a gente pode fazer para melhorar, para cobrar mais? E eu posso te mostrar que isso não é uma verdade? Me digam vocês aí nos comentários por que então vocês me explicam que existem grandes escritórios, ou nem tão grandes assim, que têm advogados que cobram 6, 7, 8 mil reais por hora trabalhada e outros que não conseguem cobrar 100 reais. Se os honorários estivessem aviltados para todos, se fosse ruim para todo mundo, não existiria essa discrepância. E a resposta, ela não é fácil, mas ela é simples. Esses escritórios têm alta capacidade técnica, mas principalmente têm a capacidade de mostrar e agregar valor ao serviço que é entregue para o cliente. Já tive diversos clientes aqui no escritório que queriam, né? Para quem é advogado no interior, escuta isso muito. Ah, eu tenho um problema muito grande e talvez eu não queira um advogado aqui da cidade. Eu prefiro um advogado de São Paulo, como, né, se todos os advogados de São Paulo fossem exatamente uma pessoa só com o mesmo nível de serviço. E aí, quando eles vão até esses grandes escritórios, ou esses grandes advogados renomados, e que eu acho que tem que cobrar esse valor, ou até mais, enfim, por tudo, eles voltam dizendo: nossa, mas foi 7 mil reais a hora, ele queria cobrar 500 mil reais para poder fazer uma contestação. E sim, se ele está cobrando R$500 mil para fazer uma contestação, é porque tem gente que paga. Porque essa é a outra verdade indissociável de qualquer negócio, né? Eles precisam estar vendendo, e se o preço é esse, é porque a venda está acontecendo. Então, a gente já começa saindo desse paradigma, né? Precisamos parar de nos vitimizarmos. Esquece essa história de a culpa é de alguém, a culpa é nossa, independentemente do que aconteça, né? Se a gente vendeu barato, a gente vai tomar prejuízo porque precificou mal, e se a gente não conseguiu mostrar valor para o nosso cliente, ele vai seguir com outra pessoa ou pagar mais barato. E tem uma outra coisa também, né? Que pode ser que aquele cliente não seja o cliente que você busca na sua advocacia. Eu não sei se vocês já pararam para poder pensar isso, mas se vocês não têm um cliente ideal ou não perseguem um cliente, Heitor, aqui eu atendo tudo que aparece. Então, a sua remuneração estará diretamente atrelado ao que aparecer, né? Porque essa lógica também é verdadeira. E, portanto, nós precisamos necessariamente termos um caminho. E esse caminho passa por conhecimento. Esse caminho passa por melhoria de processos internos. Esse caminho passa pela clareza do que nós queremos para os nossos negócios. E eu entendo que, assim como vocês, em diversos momentos a gente não tem essa clareza. Porque, no meu caso, eu não tenho advogados na família, meu pai não é advogado, meu pai é representante comercial, minha mãe é uma servidora pública, era estadual, depois virou federal. Então a gente não tem referência. E isso
claramente é difícil. Qual é a forma que a gente tem para fazer isso? Eu vou dizer qual foi a minha forma. Eu me atropelei, bati cabeça, errei, corrigi, errei de novo. Então, em mais de 13 anos de advocacia, o escritório era eu presa, né? Agora nós temos time, a coisa tem melhorado. Ah, Heitor, você continua tendo problemas? Todo santo dia, gente. Mas o que eu quero dizer para vocês é, a gente precisa ter método e precisamos buscar conhecimento. Esse vídeo não foi definitivamente uma copy, mas o que eu quero te mostrar é o seguinte. Se você não está do lado dessas pessoas que querem simplesmente se vitimizar e dessas pessoas que acham que vão ficar ricas em uma causa, vão acertar aquela causa, aquele nicho, eu vou te oferecer um caminho. Você provavelmente, se está na internet há mais tempo, já conhece a Mariana Gonçalves, você já conhece algum dos professores do Caixa. Eu digo a Mariana porque provavelmente ela foi uma das primeiras advogadas a se lançar no YouTube aqui e fazer isso de forma consistente, né? Ela fundou, há tempos atrás, uma comunidade denominada Caixa Preta da Advocacia. E, sendo eu professor, depois de muito batalhar, eu disse que eu gostaria que tivéssemos, pelo menos por um período, uma assinatura completa que te dá acesso a aulas, te dá acesso a aulas semanais, te dá acesso a uma customização das aulas já gravadas para sua necessidade e para sua urgência, te dá acesso a oficinas, mini cursos, tudo isso na assinatura VIP, que custa, se você contratar, esse vídeo está sendo gravado no dia 9 de julho, e as vagas são limitadas. Se você colocar o link que eu vou deixar na descrição e digitar o cupom de desconto Heitor30, na assinatura anual VIP, o valor é menor do que R$80 por mês. E eu confesso para vocês que o conteúdo que tem lá é transformacional. Se você está começando sua advocacia hoje, se você está há 5 anos, 10 anos na sua advocacia, e eu, de novo, estou falando isso como aluno. Gente, assim, tem uma aula da Mariana, né? Eu não vou falar das minhas aulas que eu preparo, dou a vida lá para poder falar de sociedade de advocacia, estruturação, modelo de remuneração de sócios, enfim. Mas tem uma aula da Mariana lá que valeria, assim, fácil, todo esse valor da assinatura anual. Uma aula. Eu estou dizendo porque depois de assistir, eu fiz coisas aqui no escritório, eu falei, gente, como que eu nunca tinha pensado nisso antes? Então, feito toda essa nossa conversa, cogitem fazer parte da advocacia. Eu não estou dizendo que a advocacia é catastrófica, eu não acredito nisso, até porque eu vivo disso na advocacia e o sonho de grande parte das pessoas do meu time está atrelado também ao meu, aqui dentro. A gente acredita que dá para viver disso aqui, a gente consegue prosperar, a gente consegue ter uma vida boa, mas mais do que isso, entregar valor para os nossos clientes. Resolver efetivamente os problemas dos nossos clientes por um preço que seja justo e compatível com aquilo que a gente faz e entrega. E também não acho que, como vários colegas advogados fazem por aí, não dá para ficar rico rápido. Pode até acontecer? Pode, mas é fruto da aleatoriedade, né? Eu costumo dizer que para ficar rico rápido, você ou ter uma vida boa, ou ter uma advocacia sustentável, de forma rápida, você leva de 15 a 20 anos, né? Tem até um caso para a gente poder fechar. Quando eu fui pegar a minha carteira da OAB, né, a minha habilitação profissional, um professor meu me entregou em mãos e disse, no meu ouvido, Heitor, não desista, a advocacia começa a dar dinheiro depois dos 5 primeiros anos. Depois de 5 anos de advocacia, eu voltei no escritório dele para a gente poder conversar sobre a vida, enfim, contar um pouco sobre o que a gente estava fazendo e formando parcerias. Dentro do Caixa Preta também é um campo de parcerias, já tive indicações de lá, já precisei de advogados indicados lá também, então tem muita coisa bacana. E aí o professor disse, né? Falei, você me disse há 5 anos atrás que eu começaria a ter resultado financeiro e ganhar dinheiro com 5 anos de advocacia. E até agora eu não veio. E ele falou, não, na verdade, são 10. Eu só não queria te desanimar, né? Porque eu sabia que você ia ser um bom advogado, que você é estudioso e tudo mais. Então, fiquem com essa lição, né?
Para dar tudo certo rápido, leva pelo menos uns 10 a 15 anos, mas é claro, você fazendo isso com método, passando e conhecendo experiências que outras pessoas com mais tempo de advocacia já passaram, você encurta muito o caminho. E o mais importante disso tudo, né? Eu sei que existe uma angústia do advogado, né? Uma angústia com o judiciário, com uma decisão absurda, com um cliente que está inadimplente. Eu acho que quando você tem clareza a respeito desses tópicos, você diminui essa angústia, você começa a enxergar de forma mais estruturada seu negócio e isso te faz naturalmente viver uma vida melhor. Então essa era a mensagem de hoje, grande prazer falar com vocês. Não se esqueçam de me acompanhar também no Instagram, Heitor Amaral ADV, eu vou deixar aí o link embaixo também. Como é sem edição, às vezes eu dou uns tapas nesse microfone aqui, mas é feito de coração. Grande abraço e até a próxima.